E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim resolver uma questão de raciocínio lógico matemático que um dos nossos alunos, que está estudando para a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, nos enviou com dúvidas de por que a resposta final é a letra B. Bom, vamos ler aqui a questão, resolver juntos e entender por que de fato a resposta é a letra B. A questão diz o seguinte: no município é necessário que os fiscais realizem auditoria, preencham relatórios e acompanhem diligências. Se João ou Lúcia realizaram auditoria e se Lúcia realizou auditoria, então Marcos não preencheu o relatório. Sabendo que Marcos e Carla preencheram relatórios, é correto concluir que, bom, para resolver essa questão a gente vai ter que usar a lógica proposicional, lembrar um pouco das conjunções. Quais conjunções? Principalmente a ou, que a gente vai trabalhar aqui. Assim, então, que a gente vai trabalhar aqui também. E a e. Então, vamos relembrar um pouco essas conjunções? Então, vamos lá. Quando a gente tiver duas preposições, então, uma P e outra que. Quais são os cenários de existência dessas proposições? Elas podem ser ambas verdadeiras, pode ser uma verdadeira e uma falsa, pode ser uma falsa e uma verdadeira, ou podem ser ambas falsas. Correto? Então, aqui a gente tem todos os cenários. As duas verdadeiras, só a P verdadeira, só Q verdadeira, ou ambas falsas. Beleza. Então, agora a gente vai considerar o caso do ou ali, que a gente tem. Se João ou Lúcia realizaram a auditoria. Então, a gente vai ter aqui P ou Q. Vamos analisar, então. Para a gente analisar, julgar P ou Q, a gente pode pensar numa placa. Por exemplo, para entrar no restaurante, tem que estar de camisa vermelha ou bermuda azul. Beleza? Quando eu falo isso, a pessoa que tiver de camisa vermelha e bermuda azul, ela vai poder entrar. Porque tem que estar de camisa vermelha ou bermuda azul. Ela está com as duas, ela pode. Ela precisa estar com uma das duas, pelo menos. Mas ela estava com as duas, então ela super pode. Agora, a pessoa que estiver só com a camisa vermelha, vai poder também. Porque a gente está falando camisa vermelha ou bermuda azul. O cara está com a camisa vermelha, pode entrar. Da mesma maneira que o cara que tiver com camisa de outra cor, mas bermuda azul, vai poder entrar, porque ele está cumprindo um dos requisitos. Mas aí o cara que não tiver com camisa vermelha nem bermuda azul, esse cara não tem choro, ele não vai poder entrar. O que isso quer dizer na nossa questão aqui? Quando a gente fala se João ou Lúcia realizar a auditoria, o que a gente está falando? Que a gente pode ter três casos possíveis. João e Lúcia realizar a auditoria, os dois, né, que no caso seria V e V. Pode ser só o João realizar a auditoria, que seria o VF, ou só a Lúcia realizar a auditoria. O problema é os dois não realizarem a auditoria. Isso seria falso, então não pode acontecer. Então a gente sabe que um dos dois vai realizar a auditoria. Agora a gente segue para o próximo passo. O próximo passo é o seguinte: se Lúcia realizou a auditoria, então Marcos não preencheu o relatório. Então a gente vai botar aqui na nossa tabela C, P, então Q. E a gente vai pensar na mesma lógica lá das placas, que é o quê? Vamos pensar a seguinte placa: se a pessoa é brasileira, então tem que usar a camisa do Brasil. Beleza? Vamos pensar nessa regra? Então vamos pensar no primeiro cenário. A pessoa é brasileira e usa a camisa do Brasil. Verdadeiro. Verdade, verdade. Acaba se tornando uma verdade. Agora, se a pessoa é brasileira e não está usando a camisa do Brasil, ela está indo contra a lei. Porque a lei diz, né, a placa diz, se a pessoa é brasileira, ela tem que usar a camisa do Brasil. Então, a gente coloca um F, porque está indo contra a nossa regra. Agora, se a pessoa não é brasileira, ou seja, tem um F aqui na primeira proposição, tanto faz se ela tiver com a camisa do Brasil ou não. Por quê? Porque a regra diz, se é brasileiro, então usar a camisa do Brasil. Agora, se o cara não é brasileiro, se é argentino, se é italiano, tanto faz a camisa que ele estiver usando. Pode, inclusive, ser a camisa do Brasil, porque a regra não se aplica a ele. A regra se aplica apenas ao brasileiro. O que eu quero dizer com isso? Que se Lúcia realizou a auditoria, então Marcos não preencheu o relatório. Nesse caso, a gente teria um V e um V. Quando é que daria um problema para a gente nessa proposição? O que nos daria um problema? Se a Lúcia realizasse a auditoria e o Marcos preenchesse o relatório. Porque daí nós teríamos um caso de VF.
e aí seria falsa. Então, aí a gente chega num problema que agora vai ficar muito mais nítido para a gente. Porque diz que sabemos que Marcos e Carla preencheram relatórios. Então, vamos colocar aqui o E de novo. P e Q. E vamos analisar. Vamos voltar para o primeiro cenário lá da placa e pensar agora, para entrar no restaurante tem que usar camisa vermelha e bermuda azul. O cara que tiver de camisa vermelha e bermuda azul vai entrar. Agora, a pessoa que tiver só de camisa vermelha não vai mais poder entrar, porque tem que usar os dois agora, camisa vermelha e bermuda azul. Da mesma forma que a pessoa só de bermuda azul não vai poder entrar, porque tem que usar camisa vermelha e bermuda azul. Tem que usar os dois, um só já não basta. Essa é uma característica do E. Por fim, a pessoa que não está usando nenhuma das duas, obviamente, não vai poder entrar. Então, o que eu estou dizendo com isso na questão? Vamos voltar e fazer o caminho inverso agora. Sabendo que Marcos e Carla preencheram relatórios. Quer dizer que o Marcos e a Carla preencheram relatórios. Não foi só o Marcos, não foi só a Carla, não foi nenhum dos dois. Foram os dois. Então, a gente tem que Marcos preencher o relatório. Então, Marcos preencheu. Se o Marcos preencheu, vamos olhar a preposição anterior. Se Lúcia realizou a auditoria, então o Marcos preencheu o relatório. Isso daí é um caso de F. Então, aqui a gente tem um problema. Tem um caso de F. Para a gente tornar verdadeira, vamos ter que analisar o quê? Se é um caso de F, a gente está falando do F aqui ou do F aqui. Se eu manter que Lúcia realizou a auditoria, eu estaria falando desse caso aqui, ó, VF. Só que nota que ele é falso aqui. Então, não pode acontecer. Se eu sei que essa segunda parte é falsa, eu vou ter que tornar a minha primeira falsa também, para no final isso continuar sendo verdadeiro. Então, eu sei que Marcos preencheu o relatório. Eu não completei de escrever ali, que beleza, preencheu o relatório. Beleza, Marcos preencheu o relatório. Para isso continuar sendo verdadeiro, eu vou ter que botar aqui a Lúcia não realizou. Deixa eu botar em vermelho aqui. Não realizou a auditoria. E por fim, eu tenho que João ou Lúcia realizaram a auditoria. Para isso ser verdadeiro, basta que um tenha feito a auditoria, né? A gente viu ali que o único caso que isso é falso é que os dois não tenham feito. Se eu já sei que a Lúcia não fez, então só pode ter sobrado a situação que o João realizou a auditoria. Beleza? Então, com essas três informações, vamos ver o que a gente consegue resolver na nossa questão. João e Lúcia realizaram a auditoria. Os dois realizaram a auditoria. Será que é isso? Não, porque a gente viu aqui que a Lúcia não realizou a auditoria. Então, não tem como ser essa letra A. Vamos riscar. A letra B diz o seguinte: João realizou a auditoria e Lúcia não realizou. João realizou a auditoria e Lúcia não realizou. É isso aí, letra B. Vamos continuar olhando? Letra C, Lúcia realizou a auditoria. Não, a gente chegou à conclusão que a Lúcia não realizou a auditoria, porque se ela tivesse realizado, a gente teria uma proposição falsa ali no meio, que não é o que a gente quer. Então, vamos riscar essa alternativa. Por fim, a gente tem que Marcos não realizou a auditoria. Bom, quem é Marcos, né? A gente nem teve informação, não dá pra gente afirmar uma coisa dessa. A gente só tem que Marcos preencher o relatório, só isso. Não diz nada sobre Marcos ter realizado ou não a auditoria. Falso também. E por fim a questão, né? João e Marcos não realizaram a auditoria. Bom, a gente viu que o João realizou a auditoria, porque se o João não tivesse, a gente teria esse caso aqui, ó. Porque nem o João e nem a Lúcia teriam realizado a auditoria. Mas como a Lúcia não realizou, e a gente tem um caso de João ou Lúcia realizaram, só pode ter sido o João a realizar a auditoria. Então, como o João realizou a auditoria, essa aqui é falsa também. Restando, portanto, só a alternativa B, beleza? Uma questão difícil, espero que tenha conseguido sanar as dúvidas. Se eu não conseguir, manda uma mensagem de novo que a gente tenta explicar de outra forma até conseguir entender, beleza? Valeu!